Deus abençoe, irmãos. Creio que se é bom para vocês, também é bom para mim, né? É bom para podermos estar juntos e meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. A gente nunca pensa em trazer nada novo, porque tudo é novo, e a gente já prega isto, digo, a terceira etapa, já uns 8 anos. Tem hora que fica pensando, não tem mais o que pregar, porque já pregou muito, certo? Que você sabe que é o que acontece com todas as mensagens, é que chega um tempo, irmão Brana mesmo chegou em 62, já acabou, senhor. Se o que o senhor me mostrou em 33 é isso daí, então já acabou. A mensagem, quando nos falar de Jesus, 56, ele fala, já acabou, já terminou. Então ele mesmo sentiu que as mensagens mesmo já tinham chegado a um fim. Agora, Deus alertou ele porque ainda precisava de mais. Falou, não, ainda tem mais uma etapa. Tem algo mais para ser pregado. Então, nós estamos aqui no último passo. Não tem jeito mais. Depois dessa mensagem, eu não vejo mais nada, como diz o irmão Brana, senão o arrebatamento. Depois da terceira etapa, é o arrebatamento. E temos que estar preparados. Agora, essa mensagem nos prepara exatamente para isso, para este arrebatamento. E não é querer ser diferente dos outros, é que a própria mensagem já é diferente, não tem jeito. Nós, seres humanos, somos igual aos outros. Não tem diferença também. Somos igual aos outros. Propensos aos mesmos erros, aos mesmos pecados. Então nós somos propensos igual a eles mesmos. Mas não tem jeito de mudar também a mensagem do jeito que ela é. Quando ela manifesta, naquele tempo que ela manifesta, então é o tempo que cada um de nós devemos regozijar com ela. Depois daquilo ali, passa o tempo. Vai chegar um tempo que a terceira etapa não vai ter virtude mais. Certo? Já estou avisando, porque se você ficar para a tribulação, então já fica sabendo. Vai chegar um tempo que a terceira etapa não vai surtir mais efeito. Aí vão querer pregar a terceira etapa. Não adianta mais. Entende? É como querer pregar hoje primeira e segunda. A primeira e segunda, nós já pregamos 35 anos. Certo? A primeira e segunda etapa. 35 anos. Então, desde 72, que o pastor Joaquim aceitou, então vem pregando primeira e segunda etapa. Nunca se pregou a terceira. Não adianta falar que pregou a terceira etapa. Nunca se pregou a terceira etapa. Tem mensagens que têm títulos de terceira etapa. Como até hoje, a gente escuta os outros falar em terceira etapa. Mas, se você for na mensagem do profeta e ver o que é a terceira etapa, eu não poderia falar tudo isso do que eu vou falar, porque já vai acrescentar, mas é difícil eu terminar com uma hora. Mas a primeira e segunda etapa, na primeira e segunda etapa, o irmão Brana já estava mostrando a palavra falada. Certo? Na casa da irmã Hattie Muser, a palavra falada estava ali. A terceira etapa que o irmão Brana falou o que era, porque ali ele diz, essa é a terceira etapa. 67, o desvelar, na casa da irmã Hattie Muser. Essa é a terceira etapa. Entendeu? A terceira etapa da palavra falada. Agora, depois daquilo ali, o próprio irmão Brana estava esperando a terceira etapa. Ele mesmo esperando. Então, que não era aquela. Entende? Que não era aquela. É como você estar sendo preparado para o arrebatamento. Tem justificação, santificação. Mas não é a mensagem que te prepara para o arrebatamento. Aí tem que ser o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, você vê de várias formas que as pessoas trouxeram para nós durante não somente o período pentecostal, mas o período na mensagem. Você creu na mensagem, você tem o Espírito Santo. É assim. Creu na mensagem, tem o Espírito Santo. Agora, você tem o Espírito Santo naquilo que você creu. Você não teve mais luz, então você tem o Espírito Santo sobre aquilo. Por quê? Lutero tinha o Espírito Santo, mas sob justificação. O Wesley tinha o Espírito Santo, mas sob santificação. Os pentecostais tiveram o Espírito Santo, mas sobre restauração de dons. William Branham recebeu o Espírito Santo na primeira e segunda etapa, mas ele precisava do Espírito Santo na terceira. Então, a gente tem que acompanhar a coisa assim. Quando chegou para a terceira etapa,
O irmão Brana precisava daquele revestimento para a terceira etapa. E que aquele batismo que ele tinha recebido em todas as suas mensagens que ele já tinha pregado, não servia para aquela hora. Vocês podem ver, se servisse, irmão Brana não podia falar no primeiro selo, com o que nós temos agora, não podemos subir. Primeiro selo 35. Se o irmão Brana já tivesse, então, já estava tudo ali. Era a primeira e segunda etapa. Não podemos subir. Então o povo deveria entender muito bem a nossa primeira e segunda etapa da mensagem no Brasil, 7 países vizinhos, com o pastor Joaquim Gonçalves. É uma bênção. Eu sou fruto disso, vocês todos são fruto disso daí. Graças a Deus por isso daí. Só que não leva no rapto. Isso foi Brana que falou. Certo? Não podemos subir. Então, se nós não podemos subir, Brana está no meio. Eu também não posso. Com o que nós temos, não podemos subir. Então, tinha que vir os 7 trovões. Agora, os 7 trovões estava começando a ser revelado e ele estava principiando, que era a brecha, que é o intervalo, e logo o primeiro selo que ele já estava pregando nesta noite, que ele diz, com o que temos nós não podemos subir. Então, ele já estava começando os trovões. Aí ele posicionou que a fé para o rapto está nos trovões. Se a fé para o rapto está nos trovões, então os trovões não tinham soado na primeira e segunda etapa. Então não se tinha trovões na primeira e segunda etapa, porque ele diz que a fé para o rapto estava nos trovões e com a que tinha até o presente momento não dava para subir. Então nós estamos preparando para subir agora. A mensagem para subir é aquela que o profeta pregou depois dos selos. Ele começa nos selos e vai até no rapto. O rapto que ele prega, essa mensagem ela vai ser ressurreição, rapto, vinda de Cristo. Ele começou ali. Você vai ver que aí ele vem o futuro lar, ele vai levando para mostrar para nós até o nosso futuro lar, de arrebatamento a futuro lar. Tudo está dentro da mensagem do rapto, que é essa mensagem de trovões, que são dos selos de 63 a 65. Certo? Fora disso, ninguém vai no arrebatamento. Ninguém sobe, porque Brana diz, com o que temos, não podemos subir. Amém. Bom, eu ainda não falei. Vamos fazer uma leitura? Para mim falar sobre o que vou falar. Está tão gostoso, já está bom conversar com vocês. É bom conversar com quem entende. Tem hora que você diz assim, mas eu não entendo nada. Você entende o que eu estou falando. Não entende? É bom conversar com quem entende. Porque tem hora que você conversa com quem não entende, é melhor você ficar quieto, ficar só escutando. Você fica escutando. Amém, aleluia, né? Então, eu vou ler aqui para vocês em Mateus capítulo 24, verso 27 e 28. Já fiz várias vezes essa leitura, mas eu quero fazer mais uma vez para nós podermos meditar um pouquinho. Em tudo que vamos falar, eu creio que começa com o nome Jesus e termina com o nome Brana. A coisa vai assim, porque ela começa com redenção e termina com 7 trovões para rapto. E é duro te falar certas coisas. Você pode crer no nome de Jesus Cristo a vida toda, não vai no rapto. Você excedeu agora, pregador, porque Jesus é Salvador. Agora, para você ir no rapto, você precisa de trovões. Para o rapto, você não está precisando só do Calvário. Para o rapto, você precisa de trovões. Isso foi o que disse o profeta. Sem os trovões... me espera lá, irmão Brana. Tá hora que eu começo. Eu quero ler. Espera aí, irmão Brana, como que... Eu não vou... Eu estou falando isso para você porque o irmão Brana não podia esmiuçar essas coisinhas, trocar em miúdo para te dar, porque Deus falou para ele, não diga a ninguém. É o segredo do dia, da hora, da vinda do Senhor. Entende? É aquele segredo. Então, nós vamos estudar alguma coisinha aqui que vocês têm que ter luz. O irmão Brana chega a falar, espero que vocês leiam as entrelinhas. Quer dizer, o que eu não posso falar. Eu não vou falar para vocês. Agora, eu vou. O irmão Brana não podia, eu posso. Certo? O irmão Brana, Deus proibiu. Ele não diga a ninguém. Porque ele era o mensageiro, o 7º, que era o dia da vinda. E o dia da vinda não podia dizer para ninguém.
Agora eu já estou no dia que tem que falar para você para o arrebatamento. Tem que falar, certo? Mateus 24, verso 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Pai Celestial, nós rogamos nesse instante, mais uma vez, a Tua bênção, enquanto vamos falar da Sua palavra, que o Senhor possa mover em nosso coração, porque o que nós sabemos, nossa sabedoria, nosso conhecimento, nada vale, Senhor. O que vale é os trovões que está dentro de cada um. Se não tiver os trovões, eu posso ser um homem sábio, eu posso saber escritura de cor, posso saber a mensagem do seu profeta de cor, mas se os trovões não estiverem dentro de mim, eu não vou no arrebatamento. Então eu estou pedindo ao Senhor conceder-nos graça para ter esta luz de que estas coisas estão dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu vou falar sobre o todo suficiente. Você sabe que o todo suficiente é aquele que não precisa de ninguém. Certo? Então eu não estou falando de mim, porque eu preciso. Eu não estou falando de William Branham, físico, porque o William Branham também precisava. Então eu vou falar do o todo suficiente. O irmão Branham chega e fala, é aquele que não precisa de secretária. Que se precisa de uma secretária não é todo suficiente. Não dou conta do trabalho, preciso de uma secretária. Então, vamos falar do todo suficiente. São poucos talvez que têm essa mensagem, se vocês quiserem possuí-la, deve procurar nos crentes da Bíblia, né? Que é Jeová Jireh, primeira, segunda e terceira parte. E eu vou comentar exatamente sobre isso daqui hoje, na segunda parte, começar no parágrafo 143, para mim poder ver se consigo deixar para vocês alguma coisinha que mostre para você que nós temos uma mensagem, o todo suficiente, e muitas vezes não damos valor. Quer dizer, o todo suficiente é que não precisa de mais nada. Não é Laodiceia. Laodiceia, ela é morna, nem esfria, nem quente, porque ela diz, sou rica, mas Deus diz, você é desgraçada, pobre, miserável, cego e nu. Então eu estou falando daquele que é todo suficiente, que não tem nada a ver com Laodiceia. Então ele tem tudo, esse tem tudo. Esse pode dizer, eu sou. Esse é o todo-poderoso, certo? Isso é o todo suficiente. 143, Jeová Jireh, segunda parte, parágrafo 143. Note depois da aparição deste nome do Deus Todo-Poderoso. Antes ele estava falando do El Shaddai, aquele que tem seio, o Deus que amamenta, o Deus que é pai e mãe. Ele é todo suficiente. Agora depois disso ele vem com o nome do Deus Todo-Poderoso. Em cada coisa, se você quiser colocar o resultado, ele começou lá atrás, Jeová Rafa, é o Senhor que se sara, Jeová Jireh, Deus que provê todas as coisas. Eu não lembro de cor tudo aqui, mas ele vem o Jeová que é a nossa justiça. Ele vem vindo até que todos aqueles 7 nomes redentores estavam dentro de um nome redentor, dentro de um nome redentor e dentro de um homem, Jesus Cristo. Todos os 7 nomes redentores estavam dentro de um nome chamado Jesus Cristo. Então, quando ele apresenta como o todo suficiente, o Deus Todo-Poderoso, não existe outro Deus além dele. E é um Deus só em todo o tempo. O mesmo que esteve em Moisés, o mesmo que esteve em Noé, o mesmo que esteve em Jesus, e o mesmo que esteve em Pedro, em Paulo, o mesmo que esteve em Brana, é o mesmo Deus, é um Deus só. Só que em cada época, nós temos 3 épocas diferentes que Deus veio e teve um nome. Ele apareceu como Elohim para Abraão, apareceu como Jesus, ou Yeshua, na linguagem hebraica, para os judeus, mas para nós, os gentios, ele não podia aparecer como Yeshua, porque é gentil. Ele está escolhendo uma noiva gentia, não é judia.
Se fosse uma noiva judia, ele ia lá para o meio dos judeus, escolhia uma noiva lá com um nome judeu. Agora você sabe mesmo que o nome Jesus é um nome que é latim e grego. É o nome Jesus, certo? E ele é tirado de Yeshua, ou Jesuá, em muitas escrituras, mesmo nossa. Lá do Velho Testamento, quando você lê Jesuá, era Jesus. Era o nome Jesus também, que já estava ali. Então, essas coisas aqui, dá para nós podermos entender tão claramente que quando ele veio para ser o nosso Redentor, os judeus disseram, nós não queremos não. Esse daí não. Nós queremos Moisés. Por quê? Porque Moisés era Deus de lei. Era o Deus da lei. Era o nome de Deus na lei. Olha, Moisés chegou a perguntar assim, qual é o seu nome, senhor? Eu vou chegar lá no Egito, eles vão perguntar para mim, qual é o seu nome? O nome do seu Deus. E Deus não revelou para ele. Porque ali estava o nome dele. O profeta diz, quando Deus estava em Moisés, então Moisés era Deus. Não, você não lê que Mombrand diz que Moisés era um Deus minúsculo. Não, Deus estava em Moisés. Moisés era Deus, ele que resolvia. Ele trazia pulga, ele trazia mosquito, ele trazia rã, ele punha a água virar sangue. Aquilo é Deus. E quando Deus está num homem, aquilo ali é o nome dele. Aí Moisés perguntou, mas eu vou chegar lá no Egito, eles vão perguntar para mim, qual é o nome do seu Deus? Porque lá tem o nome deles. Mas eles querem saber do nosso Deus. O próprio Moisés não sabia. As pessoas ficam preocupadas, a gente tem que saber isso daí. O próprio Moisés não sabia, perguntou para Deus e Deus falou para ele, você vai lá, olha que se perguntar, diga para ele, eu sou, me enviou a voz. Moisés não discutiu porque podia dizer, ele podia falar, mas senhor, isso daí também não é nome. Como é que eu vou fazer? Eles vão perguntar para mim o nome do seu Deus. Diga para eles, eu sou, me enviou a voz. Não, eu serei, nem eu fui. Eu sou. Agora, por que eu sou? Eu sou Moisés. Cada vez. Depois chegou um dia que ele falou para Moisés, agora você fala para o povo aí, que eu vou pôr um anjo diante deles. Diga para o povo, vou pôr um anjo. E se eles começarem a fazer coisa contrária a esse anjo que ele fez contra você, tudo bem, mas a hora que eles fizerem coisa contra esse anjo, diga para eles que eu não vou perdoar a rebelião deles, nem aqui, nem no final. A coisa era feia, irmão. O nome que vinha para frente era o nome mais forte. O nome do anjo. Aí Deus pegou aquele, falou com Moisés, pega Oséias aí, muda o nome dele. Vocês sabem disso na Bíblia. Números fala sobre isso. Muda o nome de Oséias. Aí mudou o nome de Oséias. Agora você vai chamar Josué daqui para frente, certo? Por quê? Porque Oséias quer dizer salvação. Mas meu nome está na salvação. Então tem que ser Iê ou Iá. Entende? Então, ele tinha que pôr Josué. Tudo que você vê, Iê, Iô, Iá, nós lemos Jo, Já. Certo? A Bíblia diz, meu nome é Já, mas a tradução certa é Iá. Nós coloca Já, porque é Iá com Y, e nós não usávamos o Y. Então, nós tem que entender tudo isso aí no dia que nós estamos vivendo. Entender porque é coisa tão simples. Desde que meu nome é Já está até bom, é Já, não é para depois, não, é Já. O meu nome é Já. Então, é Iá. Por isso, quando você diz a palavra aleluia, você não pode dizer aleluias. Aleluias é pagão. Aleluias quer dizer louvores a deuses. Aleluia, Iá quer dizer Deus. Então, você diz só aleluia, certo? Glórias, você pode dizer glórias a Deus, não tem problema. Mas aleluia, você não pode falar aleluias. Não existe plural de aleluia. Não existe plural de aleluia. Em todas as línguas, aleluia, aleluia. Os outros sabem que aleluia é louvor a Deus. Quer dizer, louvor a Iá. Aleluia. Entende? É louvor a Iá. Então tinha que trocar o nome de Oséias, porque Oséias é a salvação, mas o meu nome agora está no Oséias. Agora o meu nome está nele, diga para ele o que é. O meu nome está nele. Então, ele agora chama Josué. Deus trocou o nome do rapaz.
andando a vida inteira com Moisés. Ô Zé, vem cá, ô Zé, faz isso, ô Zé. Aí dali para frente, ô Josué, vem cá. Ele tinha que acostumar também agora com outro nome. Ô Josué, vem cá. Josué, faz isso. Oh, mas era Oséias antes. Não importa, agora é Josué. Antes era cristão, mas agora é branita. Tem que acostumar. Tem que acostumar com o nome. Você tem que acostumar com o nome. E eu sei, eu tenho mensagem para provar isso. As pessoas falam, elas blasfemam contra o novo nome. Eles pensam que eles estão fazendo uma grande coisa. Na página da internet, a gente tem lá pessoas que entram na página da internet e dizem, muito obrigado, pastor fulano de tal, que falou contra aí esse pregador que está dizendo que Brana é novo nome, que HM é novo nome. É muito bom que você falou aí. Isso é um falso mesmo, é um falso que está dizendo que Brana é um novo nome. O mesmo ele dizia de Jesus. Jesus era um novo nome naquele dia. O povo conhecia lá no Velho Testamento o eu sou. O povo não conhecia Jesus. Ninguém sabia nada de Jesus. Conhecia eu sou. Moisés falou eu sou. Agora ele traz o nome Jesus, que é Salvador. Esse Jesus é o Salvador. E era Salvador do povo dele. Agora você tem que ver o que Deus fez para nós nesse dia final. Quando Cristo vem para ter uma esposa, então ele tem que pregar através de um gentil. E o próprio Deus tem que ter um nome gentil. Pois daí nós lemos aqui, já eu não vou ler outra vez, mas você sabe, está no parágrafo 100, Jeová Jireh, terceira parte. Um gentil levará o seu nome nesse dia. Então, eu nunca vi outro gentil levar o nome dele. Agora, isso daqui, vocês vão notar o que Deus é, como Ele é o todo-suficiente. Nós não valemos nada, mas Deus é o todo-suficiente. Deus não precisa de ninguém. É nós que precisamos dele, entende? Mas Deus não precisa de ninguém. Tudo que ele tem que fazer, ele faz. Mas ele precisa do homem. Ele precisa só do homem que é dele. O homem que não é dele, ele não precisa dele. Entende? Mas ele está precisando do homem. Mas porque Deus sempre é um homem. E o homem que Deus precisa é aquele homem que ele, Deus, pode ser o todo suficiente naquele homem. Naquela carne, ele manifesta assim. Então você sabe que ele chegou até Jesus e manifestou o nome redentor de salvação. Não existe outro nome debaixo do céu que sejamos salvos. Lembra bem que não diz nada que sejamos raptados. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que sejamos salvos. Atos 4:12 mostra isso. Então não tem mesmo. Você quer ser salvo em nome de Jesus Cristo. Agora, um período de salvação simples, de uma salvação somente. Nós tivemos 7 eras da igreja. Mas o que Deus precisava revelar o seu novo nome é para o último dia, para arrebatamento. Não só para salvação. Para salvação eu já tenho. Para salvação eu já tenho. Você já tem o nome de salvação. Já fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome de meu Salvador. Ele me salvou. Então eu já sou batizado no nome dele. Agora eu estou precisando do nome dele, que é um novo nome, que estava nos trovões e foi revelado nesses trovões. O profeta diz que está escondido nos trovões e foram revelados. Aí revelou nos 7 selos. Esse novo nome é que eu preciso para me dar fé de rapto, porque até ali só tem para a cura divina, diz William Branham, 35, primeiro selo. Só temos fé para a cura divina, não temos fé para rapto. Mas nos trovões nós teremos fé para rapto. E os trovões você sabe que é 7. Então já vem, Deus teve uma mudança de nome, de Salvador, de Redentor para Revelador. O próprio Deus, e não é outro Deus, você tem que saber, o Deus da lei é o Deus da graça. O Deus da graça é o Deus Brana. Não tem outro. Não existe 2, não existe 3. É assim, agora eu falei Deus Brana, talvez você, opa, o Deus de Brana é melhor. Deixa eu te dar Deus de Brana, para depois te mostrar que era Deus Brana. Certo? Primeiro, Deus de Brana que é mais fácil. Que a gente fala assim, o Deus de Brana é melhor. Deus de Brana, quer dizer, Deus de uma pessoa. É Deus de uma pessoa. Então, depois você vai ver. Esse todo suficiente. Eu não sei, é a minha mente que é ligeira, por causa da revelação. E o que vocês têm, quando vê o todo suficiente, o irmão Branham diz que Elohim quer dizer o todo suficiente. Elohim,
é o todo suficiente. Agora você vai notar, a manifestação de Elohim foi no William Branham. Aí onde está o todo suficiente? Entende? Deus, Salvador, todo Salvador, Jesus Cristo. E Ele é todo suficiente. Ele, Deus, toda a lei em Moisés. Aí vem a Bíblia diz, a lei e a graça nos foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Você vê, se a lei foi dada por Moisés, a graça por Jesus Cristo, a revelação por Branham. É Deus sempre trabalhando assim. Ó, não vê quem não quer. Depois, se vocês tiverem essa mensagem, vocês vão ler. E vai lendo assim, com esses olhos proféticos que o William Branham tinha, e que tinha coisa que ele não podia falar. E aquilo foi-lhe revelado que ele era o todo suficiente. Ele não tinha ajudantes. Porque o todo suficiente não pode ter ajudante. Ele é todo suficiente. Eu já preciso de um motorista. Está meio problemático, está meio doente. Eu preciso de um motorista. Então eu não sou todo suficiente. O todo suficiente está em mim. Aí a palavra que prego é toda suficiente. A palavra que eu prego é Elohim. A palavra que prego é Elohim. Eu não sou, mas a palavra que prego é todo suficiente. Amém? Glória a Deus. Escuta aqui. Ele não precisava de nenhuma secretária. Ele era só Deus. Ele era Deus por si mesmo. E ele apareceu a Abraão neste nome. Elohim. O todo suficiente. Ele apareceu para Abraão nesse nome. Guarde bem. E enquanto aparecia-lhe naquele nome, e Abraão reconhecia quem ele era. São coisas que nós temos que posicionar para as pessoas verem. Porque a vida inteira nós escutamos a mensagem, mas nunca tivemos as coisas bem posicionadas. A gente só teve aquelas mensagens que o irmão Branham diz, olha, Abraão e Sara, Cristo é a igreja. Isso é o que nós temos na mensagem do irmão Branham, quando ele diz, Cristo é a igreja, Abraão e Sara. Mas você tem que ver mais coisas que o profeta pregou, senão você vai ficar para trás. Cristo e a igreja na primeira e segunda etapa. Aí você vê Cristo e a igreja, Abraão e Sara. Mas quando você chega na revelação dos trovões, você vai notar que Abraão agora são os ministros. E que Sara é a congregação. E que Abraão é que ouvia Elohim. E que Elohim, que discernia os pensamentos atrás da tenda, atrás das costas dele na tenda, esse Elohim é Branham aqui. Vocês estão entendendo? Porque lá atrás foi assim, certo? Lá atrás foi assim. Foi Elohim conversando com Abraão, Sara atrás da tenda, Elohim falando com o ministro, Sara, esposa do ministro, e Elohim falando com ele, e você vai ter um filho, e Sara riu. Eu disse, por que ela riu? Mas como o senhor sabe, está de costa virada. E é isso que o irmão Branham tem mensagem que você pega e diz, eu vou virar as costas para a congregação. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele então fará a mesma coisa que ele fez nos dias de Abraão. E ele virava e fazia. Por quê? Porque Elohim precisava de uma carne. Jesus falava, eles faziam, nós ficamos com Moisés. Ele disse, mas Moisés falou da minha pessoa. Está escrito lá. Moisés falou a meu respeito. Olha Deuteronômio 18, verso 18. Ele falou que ia levantar. Esse sou eu. Mas ele não podia ter a coisa clara. Não, você tem Beuzebu. Não pode. A mesma coisa hoje é nós. Nós temos Beuzebu para o povo. Você pensa que nós temos a verdade? Nós temos Beuzebu para o povo. Os revelados é que vê Deus. Maria Madalena olhava e via Deus. Maria Madalena olhava em Jesus, não, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Deus. Mas Anás olhava e não, o Senhor é Beuzebu. Isso é Beuzebu, nem Senhor é Beuzebu. Entende? Por quê? Não foi dada a ele, foi dada a semente eleita do dia. Deus sempre tem uma semente eleita. Tem que ser agradecido por ser aquele grupinho. Meu Deus, não é por ser o grupinho tão pequeno que nós somos aqui, em Franca, em qualquer parte que se vai, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas espera lá, tem que ser um povo que tenha o todo suficiente dentro deles, que você entenda, quem é que fala com você? O seu pastor pode e está te dando a mensagem que
recebeu do Elohim? Tem que ver isso. E quem era Elohim? Era Deus em Brana. Era Elohim, o Abraão. O Abraão ali, hoje, é os ministros não tem HM. Você não está encontrando ministros com HM, ministros com nome mudado, eles não mudam. Eles ficam na denominação, eles ficam na primeira, segunda etapa a vida inteira. Eles não mudam de nome. É isso que tem. Ele não muda, Abraão mudou. Agora você vai ver Abraão, por que mudou? Cada ministro teria que ser reconhecido como pai de sua congregação. O irmão Brando disse que Abraão só mudou a palavra A. E ele diz, A quer dizer pai. É o que o irmão Brando diz aqui, A quer dizer pai. Quer dizer pai. Na Bíblia tem isso aí também. Agora, só de mudar o A, aumentou o A, Abraão. Era Abrão. Não, põe só um A aí. Abraão. Certo? Aumentou só um A. Ele diz aquilo ali quer dizer pai. Então o pastor tem que ter o nome mudado, Abraão, o HM nele, para que ele possa transmitir para a sua gente, para o seu povo, a mensagem do Elohim. O Elohim nós já aprendemos. Abraão restaurado, 45. Abraão restaurado, 45. O irmão Brano, o que diz? Deus deu parte do seu nome para Abraão. Parte do seu nome, porque Deus veio como Elohim, Rim, H-I-M. Aí Deus deu parte, deu H para ele. O Brana não tinha o H, Deus deu H para ele. Vocês veem como que era? E no natural, o Brana não tinha o H. Deus deu H para ele através do pai, quando foi lá registrar, deu H para ele. E nos 7 trovões é que veio manifestar este H, o qual veio mostrar para nós o pai das nações, pai dos gentios. Tem que ter um pai dos gentios, sendo que Abraão era para ser dos judeus, mas ele veio de Ur dos Caldeus, que é gentio. Tem de Ur dos Caldeus, mas ali ele tinha que ser pai das nações. Deus mudou o nome dele. Então Deus veio aqui em Brana e mudou o nome dele. Vou te dar parte do meu nome, vou te dar o H. Você não tem o AM, você já tem, eu te dou o H. Ó, para você ver. Se você notar, mas Deus deu HM para o irmão Brana. Ele já tinha o AM. Faltava só o H. Deus tinha que dar um nome para ele. Vou dar parte do meu nome. H-I-M, Elohim. Eu vou te dar uma parte do meu nome, vou te dar o H. Então você não tem. Então agora você vai ser o Brana, mas um Brana com H. Certo? Para poder formar o H-A-M. Então Deus deu parte do nome dele. Deus não deu o nome dele e chamou Brana de Elohim. Deus chamou Brana de H-A-M. Eu vou te dar parte do meu nome. Parte do meu nome. Porque você, entre os gentios, tem o meu nome gentil. Deus não tinha nome gentil. Você tem que saber que Deus, ele só teve um nome judeu. Você lê toda a Bíblia e tudo que vem falar Jeová tal, e depois Jesus Cristo, você chega em Jesus Cristo, é Yeshua também. E vem um nome que vem do lado dos judeus. Jesus Cristo. Joshua, o Jesuá, o Yeshua, tem Yehoshua. Tudo vem do nome hebraico. É parte do hebraico. Mas Deus, nesse último dia, tem uma noiva gentia. E ele não pode casar com uma noiva gentia com um nome judeu. É por isso que a revelação dos 7 trovões está ali nos selos. Entende? Porque não pode. As pessoas não estão casadas, porque na primeira e segunda etapa, nós pregamos 30 anos e não casamos. Nós ficamos só em namorisco. 30 anos namorando a mensagem. Mas na hora do casamento, muitos disseram, não, eu não vou aceitar isso não. Essa é a hora do casamento, filho. A hora do casamento você tem que mudar de nome. Vou te dar um H, vou te dar parte do meu nome para você. O ministro, se não recebeu a parte do nome de Deus, ele não pode dar essa parte para o povo, pois ele não tem o que dar. Tem hora que o povo fica esperando nos ministros, nos meus ministros, eles vão ter que dar, porque como o homem que fez essa mensagem, trouxe no Brasil essa mensagem, o outro trouxe nos Estados Unidos, o outro trouxe no Canadá, o outro trouxe em Phoenix essa mensagem, e para lá crê na ressurreição, isolado do irmão Brana, eles estão esperando, esse homem é que vai pregar para nós, mas como pregar trovões, se ele não recebeu o nome dos trovões, ele tem que pegar o H primeiro dos trovões, e o H é a revelação.
Ele teria que ver a revelação dos trovões. E ele não viu. Se ele não viu, ele não dá. Como dá se não tem? Pedro diz, o que tenho, isso te dou. Agora, eu tenho cura divina. Eu tenho ressurreição de mortos. Isso é o que Pedro podia dizer. Primeira e segunda etapa, meu irmão. Eu tenho isso. Isso eu te dou. Mas fé para rapto, nem Paulo teve. Se Paulo tivesse fé para rapto, não precisava de Brana, o sétimo mensageiro, dizer, nós não temos. Ele não tinha, porque Paulo também não tinha. Fé para rapto. Fé para rapto estava nos trovões, é o mistério do último dia. E Deus ia revelar esse mistério para o sétimo mensageiro. Porque ali estava a parte do nome. Eu dou. Você chama Billy Graham? Billy Graham também não tem HM? Billy Graham não tem HM? Tem. Leia essa mensagem para você ver. Billy Graham tem HM, mas não adianta. É um HM que não adianta para a igreja. Só adianta para as denominações. É para eles. É HM natural, para a igreja natural. É HM do número 6. É HM do dia do homem. É HM do homem. Mas Deus diz, eu vou te dar parte do meu nome, o meu H. É como diz aí, tem homem que é homem, mas não é com H maiúsculo. Entende? Então Deus veio e deu um H para o profeta. Diz, eu vou te dar o meu nome, parte do meu nome. E deu para William Branham. Então é isso daí que o povo precisava de ver. E eles não conseguem ver. Ele apareceu a Abraão neste nome. E enquanto aparecia ele naquele nome, Abraão reconhecia quem ele era. Ele mudava o nome de Abraão. Agora, ele chegou à plenitude. Oh, me perdoe. Agora, ele chegou à plenitude da crença agora. Irmãos, plenitude da crença, mudança de nome. Ele chegou à plenitude. Já encheu o copo. Agora é a plenitude da crença. Você aceitou um copo meio vazio, mas agora está cheio. A revelação chegou, encheu o copo, é a plenitude. Está aqui, ó. Agora ele chegou à plenitude da crença agora. Veio onde a igreja tem chegado. Eu espero que vocês possam ler as entrelinhas. Já pensou, Brana? O irmão Brana não podia viver até hoje. Porque se ele não podia falar, ele não podia. Eu não ia pregar para ele. Ele não podia viver até hoje. Ele não podia falar. Não era para ele. Brana é um ministério de sétimo anjo. O ministério hoje não é do sétimo anjo. Hoje é da esposa, que comeu o que o sétimo anjo revelou. Ó, falar bem do irmão Brana é uma bênção. Todo mundo, o irmão Brana revelou. Por que você não come? Come! Se ele revelou, filho, falou isso aqui, ó. Bom, eu tenho medo de pôr na boca. Não, mas meu pai disse que isso daqui é verdade, é bom, você pode comer, que é gostoso. Mas eu não conheço, mas meu pai falou que eu posso comer, igual o livrinho, posso comer, que não tem problema. Meu pai falou, ó, ele então falou, se meu pai falou, é o pai dos gentios, pai das nações. Pai das nações não pode ter nome judeu. Eles têm um problema comigo, esse Osmar já teve um problema com o hebraico lá atrás. Agora eu estou tendo um problema com o gentil. Certo? Aí eles não podem ver isso. Tive um problema com o nome hebraico lá atrás, que eu tive que aprender sobre isso. Mas hoje, agora ele está com um problema com o novo nome. Esse homem, está na internet. Esse homem sempre teve problema. Ele teve problema com o nome hebraico, agora com um novo nome também. Mas é bom ter problema desse jeito. Eles não sabiam. Eu precisava ter um problema com o nome hebraico para me poder saber do que eu ensino para vocês hoje. E que está dentro da mensagem do profeta. Entende? O que eu ensino para vocês está dentro da mensagem do profeta. E eles não podem aprender isso porque eles não apanharam. Eu apanhei para aprender. Não pense que eu não apanhei, não. Eu apanhei bastante para aprender. Apanhei de ministros, até hoje sou chamado como falso, porque eu apanhei para aprender. Mas que eu aprendi. Hoje se eu posso falar alguma coisa para você, até esse aleluia, que no meio do nosso povo, certo? No centro-oeste, era aleluias.
Ah, chegou a consertar. Hoje a maioria está falando aleluia, certo? E eles não falam de onde veio, mas chegou a consertar, porque precisar levar esse impacto. Entende? Porque, vieram de seminário e não aprenderam isso. Eu nunca fui a seminário. Eu não precisei ir no seminário. Mas a verdade é sempre verdade. Bíblia é sempre Bíblia. Você vê, quando a coisa está revelada, é fácil para você entender. Então você nota isso daqui. Você pode chegar nas entrelinhas. Possa ler isso, as entrelinhas. Isso é coisa que o irmão Branham podia pôr aqui, ó. É a mesma coisa de dizer, eu não vou falar para vocês. Ele diz, mas quando eu escrevo uma carta para minha esposa, ela lê a linha e ela lê o que eu queria escrever nas entrelinhas. Ele quem disse. E a esposa tem que saber hoje que é a mesma coisa. Se para Meda era assim, para mim também é. Entende? Para mim também. Quando ele escreve, quando ele prega uma coisa e diz assim, olha, eu estou falando só o que está na linha, eu tenho vontade que vocês lessem as entrelinhas. Como nós amamos a mensagem de William Branham, então ao ler, eu estou vendo a entrelinha. Ele não escreveu mesmo não, mas eu sei o que ele quer falar aqui. Ó. A esposa dele lia, mas eu sei o que ele quer dizer. Assim é hoje. Agora, guarde bem, meus irmãos, eu estou repetindo isso porque é uma segurança. Deus proibiu o casamento desde o Velho Testamento. Casamento com pessoas de outras nações. O judeu tinha que casar com o judeu. Não podia casar com outro, nem com primos, que eram os moabitas. Quando os homens de Israel tomaram as moabitas, que eram primas, e casaram com elas, Deus matou 23 mil homens naquele dia. É para mostrar para nós que Deus sempre vela por sua palavra. E hoje, Deus não poderia fazer um casamento, eu estou tirando um povo dentre os gentios para o meu nome, mas ele não escreveu lá. Ele não escreveu para o meu nome Jesus. Ele só que Deus escolheu um povo para o seu nome. Ele tirou um povo dentre os gentios para o seu nome. Ele não diz que é o nome Jesus. Diz que é para o seu nome. Por quê? Porque no tempo que ele tirou o povo dentre os gentios para o seu nome, esse tempo é tempo de gentio. E um gentio levaria o seu nome. E a igreja receberia também o seu nome. O nome de Deus, toda a vida foi um tipo judeu. Você olha desde o Velho Testamento, ele vem mostrando Jeová tal, Jeová tal, Jeová tal, para mostrar que ele vem como os judeus. Quando ele chega no nosso dia, a coisa muda, é gentil. É por isso que ele começou, o relâmpago começou no Oriente e se mostrou agora no Ocidente. O problema é que quando começou no Oriente, todo mundo sabe, mas a hora que se mostrou no Ocidente, eles não perceberam. Ele começou o relâmpago no Oriente, era Jesus. Quando ele terminou no Ocidente, era Branham. Eu quero te mostrar. Foi por isso que o irmão Branham falou e parou o ministério, porque as pessoas começaram a batizar no nome dele. Nome de Branham. Ele não pode vocês batizar no meu nome, porque eu não morri para salvar ninguém. O nome de salvação está lá atrás, é Jesus Cristo. Vocês não podem fazer isso, eu paro no ministério. Agora, se alguém chegasse e dissesse para o irmão Branham, por causa dos trovões, eu creio no HM, eu duvido que o irmão Branham ia parar no ministério. Por causa dos trovões, o irmão prega muito e fala o nome Abraão e diz HM, não é isso, irmão Branham? Você fala Abraão, mas irmão Branham, eu sei que não é Abraão, é Branham. Falou, irmão Branham? Isso eu posso conversar com vocês aqui, isso no dia do juízo eu posso conversar com a mesma coisa. Eu posso conversar a mesma coisa, porque é isso daqui. Ele dizia Abraão, porque ele não podia falar, só que ele dizia, ele é pai das nações. E Deus deu um novo nome para Abraão. E só mudou o A, e Branham só mudou o H. É só isso. E agora não pensa você que a família Branham, por ter o HM do Branham, quer dizer alguma coisa. Esse HM é natural, Branham recebeu o espiritual. Os filhos receberam o natural de William Branham. Os filhos de Branham receberam o natural, HM natural de William Branham. Branham não, recebeu o H de Deus. Deus deu parte do nome dele para Branham, não para os filhos de Branham. Agora, isso tem que se ver que é uma mudança de nome, como houve uma mudança no nosso nome depois que nós cremos na mensagem. Há uma mudança de nome. Eu não disse para vocês que eu não ia dar conta de ler tudo? Também você começa assim, o todo suficiente.
O todo suficiente você quer falar numa hora? Não tem jeito. Mas eu não vou falar mais porque senão fica muito pesado. Deixa, quem sabe aqui eu termino. Só para vocês verem. Ainda a mensagem, Jeová Jirê, segunda parte, parágrafo 151. Escuta, desde o 150, vamos ver se a gente dá em tempo de ler esse pedacinho aqui. Mas olhe, nunca houve um mensageiro para as igrejas de Deus, por toda a história do tempo, que jamais tivesse tido um líder, desde a reforma, como o líder que temos tido hoje, Billy Graham, certo? Porque ele tem ido por todo mundo, vem e note, nunca temos tido um homem, algum reformador, nós notamos, Sankey, Moody, Finney, Calvino, Skinnock, Knox, quem quer que seja, Wesley, Lutero, não tem tido um com o nome finalizando com H-A-M. Antes, o único mensageiro que nós jamais temos tido nas eras da igreja com o final do nome com H-A-M é Graham. 151. E Graham tem 6 letras. E 6 é o número do homem. Então tem muitos que tem Graham, tem Hebram, mas é também do homem. Ele simplesmente faz parte da família, mas não recebe aquilo espiritual. A parte do H que nós recebemos, isso é a revelação dos trovões. Isto é espiritual, isso não é um H-A-M natural. Isto é espiritual, é por revelação que você recebe, quer ver? E o número do homem, o dia do homem. O homem foi criado em Gênesis 1:26, no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. No 7º dia, Deus descansou. A terceira etapa traz o 7 para descanso. Você diz, alguém diz, você não quer, vem num culto aqui, vem fazer isso aqui, não é mal ir. Só que tem uma coisa, eu estou descansado. Eu estou descansado, já recebi descanso, eu recebi o 7º dia. O 7º dia, descansou. Não 6, mostrando que este Graham seria para a igreja que está no mundo. Mas Abraão em inglês são 7 letras. Ele não dizia Brana, são 7 letras. Você sabe, ele não podia falar. Ele diz, Abraão em inglês são 7 letras. Dizem, não há nada nos números. Vocês vão ver que dentro da mensagem o povo está falando isso hoje. Dizem, não há nada nos números, não tem nada a ver. Eles falam isso para enganar o povo, os adeptos. Quando Brana está dizendo assim, dizem, não há nada nos números, então você não sabe os números da sua Bíblia. Diz o profeta. Se não há nada nos números, você não sabe os números da sua Bíblia. Vê? É bem certo que você entenda errado agora. Certamente. Deus é perfeito em 3. Aí ele vai falar, é bem certo que você vai entender errado o que eu vou falar agora. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. Eu queria saber como é que nós fazemos para adorar Deus em 7 hoje. Fala que nós, até o que simboliza a nossa era, o que simboliza, você sabe que é uma estrela de 5 pontas. É uma estrela de 5 pontas. O que simboliza a estrela dos judeus é a estrela de 6 pontas. É a estrela de Davi, de 6 pontas. A nossa, por ser gentia, ela é de 5 pontas. Mas agora, ela mudou de 5 para 7. Porque Deus era adorado em 5. Você encontra isso na mensagem de Mombrana, você adora Deus em 5. Fé, é em 5. Você adora Deus. Graça é 5. Jesus é 5. Agora Brana vem me pregar que a adoração a Deus é 7. Então revela para nós o que é esse 7. Revela, é o HM, revela para nós o que é esse 7. Quer dizer, a verdadeira adoração, nos dias de Jesus, a verdadeira adoração estava ali. Estava ali, eles não sabiam. Não, mas nós adoramos, como nossos pais disseram. Diz, os vossos pais, eles não sabem nem o que estava adorando. Tem uma coisa, vocês têm que adorar o que está presente agora. Eles teriam que adorar, era Jesus, e não dava conta. Porque a adoração em 7 era Deus adorado num novo nome. Deus adorado num novo nome.
Você tem que ver isso. E por causa do quê? Por causa da revelação, não por causa da salvação. A salvação, Deus é adorado em 5. Deus já foi adorado em 5. Agora, você que adorou Deus em 5, Ele quer que você o adore em 7, porque Ele não é 5 mais, Ele é 7. Isso é o que Brana diz, Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo e agora adorado em 7. Ó, tinha que explicar o que é esse 7. A irmã diz que 7 é o número de Deus, 6, Gran, é o número do homem, 7 é o número de Deus. Será que não dá para entender que é Bran? Eu tenho que falar as entrelinhas que Brana não podia falar. Entende? Eu tenho que dizer isso aqui, ó. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. 50, 40, jubileu é 50. E o que quer que você... Toda a matemática, a Bíblia funciona na matemática. Se você hoje não estiver na matemática de Deus, você adora Deus em 5. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Ele diz, mas se você não crê no 7, não adianta você falar que eu sou maravilhoso, não. Porque eu sou maravilhoso hoje no 7. Aí, por isso existe uma ala também no Brasil, que vai puxando para até batizar em nome de William Branham, que é errado. Isso que eu quero te alertar, porque existem essas coisas todas. Tem os que ficam aquém e ficam no 5. Tem os que vão além e batizam em nome de Branham, que é errado. Nome de Branham não é para batismo. O nome de Branham era para a revelação do último dia, é para trovões, é 7, é para trovões, é o 7º trovão, é o 7º selo, e ali está, é 7 letras, tudo está em Branham, e as pessoas precisavam ver isso, mas nunca vão dar conta de ver essas coisas. Note, o 6º é um mensageiro para ser enviado ao mundo, e note, o 7º é o número de Deus. Então se eu te disser, olha, o 6... O Gran, que tem HM, também é de Deus. É as pessoas que não têm revelação. Não é. Não é, é do homem. É da igreja do homem. E o irmão Branham diz nessa mensagem que é a igreja de Ló. A igreja natural de Ló. E a igreja justa. Ló era um homem justo, que ele sofria pelas injustiças que estavam acontecendo na cidade dele. Ele sofria. Mas aí o irmão Branham vem na outra mensagem e diz, Ló não era eleito. O homem é justo, mas não é eleito. Nós temos muita gente boa, irmãos, na mensagem. Você não, tem gente, na verdade, tem gente que é uma nódoa na mensagem, na primeira e segunda etapa, mas nós também temos nódoa na terceira etapa. Mas tem nódoa no pentecostalismo, tem nódoa nos wesleyano, tem nódoa nos luteranos, tem nódoa por todo lado. Agora você tem que ver onde tem a revelação. Ali terminou. Deus já não trata mais com eles, Deus está tratando com esta última mensagem. E o que nós precisamos, essas mensagens são de 64, que o irmão Branham pregou. Certo? E daqui a luz que veio depois dos selos. Então o que precisa, será que não dá para nós entender que é Deus revelando sua palavra para o seu povo? Ele diz aqui, dia 2, 3 e 4 de abril de 1964. Irmão Branham pregando uma mensagem como essa, que pelo que está aqui nem foi no Tabernáculo Branham, Clube Branham, Louisville, Mississippi, onde ele pregou. Sendo que cada mensagem que ele pregava no Tabernáculo Branham, mas tinha coisa que ele pregou no Tabernáculo Branham, as pessoas nem perceberam. Ele revelou dentro do Tabernáculo Branham os 7 selos, e saiu gente de lá dizendo que ele não revelou, revelou só 6. Que eles nunca puderam ver o 7º pregando os 7 selos. O 7º estava revelando 1º, 2º, 3º, 4º. Eles nunca puderam ver. O Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, nunca viu o 7º revelar os outros. Por isso que o irmão Branham vem e diz na mensagem, o intervalo, que é a brecha, ele diz, o cordeiro sai do trono no 7º selo. Por certo. Se fosse no 1º, tinha saído no dia de Paulo, não pode. Tem intercessão ainda. Ele sai no 7º selo, porque é dia de Branham. Ele saiu, o cordeiro saiu do trono, desceu em Branham. Você espera um cordeiro lá no céu? Não, ele está na terra agora. Você espera ele como cordeiro? Não, ele é leão aqui na terra. Você espera ele falar como cordeiro? Não, agora ele está falando, é como leão. Você entende? Você está olhando para cima e falando bem da cabeleira branca dele, mas a cabeleira branca dele agora está aqui na terra, chamado Branham. Eles não podiam ver. Deus tinha descido. Oi, eu tenho muita mensagem, tem alguns parágrafos aqui que eu poderia ler para vocês. Para me encerrar, porque eu acho que meu tempo já foi, o meu cronometrador ali já está do outro lado da vida, do outro lado.
Quando fica enfermo é assim mesmo, né? 218 almas encarceradas, só para mim encerrar. O número 3 é o número da perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. Dá para entender? O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente. Jesus Cristo já é lá do leste, agora é do oriente. Agora ele diz que agora o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente. É como você pegar agora, pregue os trovões, profetize outra vez. Quer dizer, é a mesma coisa que Brana profetizou. Jesus Cristo, olha, foi reproduzido Jesus Cristo novamente. Agora, se eu te falar o que era Brana, Brana era Jesus Cristo novamente em seres humanos, só que o nome é Brana. Ele aqui, ó, reproduziu Jesus Cristo novamente no natural. Natural é carne, natural é físico. Foi reproduzido Jesus Cristo natural em seres humanos, assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Não é isso que está escrito? Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então o que era William Branham? Jesus Cristo reproduzido novamente em carne humana, chamado Brana. Você não pode chamar Brana de Jesus Cristo. Esse que é o mistério. Não se pode chamar Brana de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que se reproduziu em Brana. Você quer ver Jesus Cristo? Era como Jesus dizer: quer ver o Pai? Olha em mim. Agora, eu quero ver Jesus Cristo. Olha aqui em Brana. Não, eu quero ver Jesus Cristo. Olha em Brana. Foi reproduzido nesse dia, aqui na terra. Eu estou te dizendo uma coisa, aqui na terra. Aqui na terra, o que está acontecendo aqui na terra, o que Deus fez aqui na terra, reproduziu. Você sabe o que é reproduzir? Reproduzir novamente. Reproduziu novamente. Aquela mesma pessoa. Você não pode encontrá-la mais. Nós temos outra mensagem aí, 153 e 165, alimento espiritual, que o irmão Brana disse: se ele vier com as mãos cravejadas e fontes sangrando, eu não o aceitaria. Hoje, para o povo aceitar, apareceu, que jeito que ele é? Ele tem sinal na mão? Se tiver ele tem sinal debaixo do peito. Dá uma olhada, manda te levantar a camisa para nós ver. Tem sinal de lança aí? Então é ele. Na cabeça, tem coroa de espinho, que é sinal. Então é ele. Não, Brana disse diferente. Brana disse: se ele aparecer, está lá escrito, guarda aí, escreve aí para você ler. Certo? Alimento espiritual, 153 está na minha mensagem, mas tem outra tradução que é 165. Então, irmão Brana está dizendo: se ele aparecer com as mãos furadas, eu não o receberei. Por quê? Não era mão furada, era Brana. O povo tinha que entender, ele não tem que vir com mão furada não, aqui é Deus numa outra carne. Revelação para você é Deus numa outra carne. Novo nome é porque Deus veio num outro homem só. E Deus veio em Moisés, era Moisés, não adianta ver, chamar Moisés, foi Brana que falou. Eu nem sabia disso. Eu sabia se Deus chamava Moisés no dia de Moisés. Não, eu sei porque Brana falou. Agora, Brana não podia dizer: Deus chama Brana. Me perdoe. Você acha que Deus ia, irmã Brana ia falar que Deus falou para me pregar para vocês, Deus chama Brana? Não. Abraão. Lê as entrelinhas aí. Abraão. Tá bom, Abraão. Bran. É só tirar o A também. Você tira o A de cá e põe. É Bran. Certo? É fácil. Para nós aqui no inglês é fácil. Certo? Então nós vemos Brana, para poder ver Deus em carne outra vez. Isto é a questão de tanto combate do novo nome, é que eles não sabiam que a promessa de Deus, de São Lucas 17, 26 a 30, é que viria novamente os dias do Filho do Homem, porque nos dias do Filho do Homem, Jesus Cristo, ele chamava Jesus. Mas Jesus falou: mas vai vir outra vez, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, virá o Filho do Homem outra vez. Mas ele não podia revelar qual era o nome, era um mistério dentro das 7 eras da igreja.
Era o mistério do sétimo selo, era o dia e a hora, era o silêncio de Mateus 24, 36, que ninguém podia saber, mas nesse dia eu vou estar com vocês, eu vou estar em carne aí. Você acha que foi quando Meda bateu a porta, ela estava batendo, ela pensou, meu marido, tenho sexo com ele, eu já tive Sara, tive Rebeca, eu tive José com ele, né? É um homem, bateu a porta. Não. Tem hora que a mulher pensa que o marido é homem e não é. Meda pensava que o marido era homem. Na hora que ela bateu, e ele nem deu por nada aqui, foi lá lavar o carro. Deus falou, vai lá e lê para ela, onde Miriam ficou leprosa. Lê para ela. E dali começou a gerar aquele quisto que vocês ficam sabendo que ela teve depois. Um quisto, 16 anos de sofrimento, até que aquilo foi tirado. Deus tirou. E quem foi que fez? Simplesmente ele estava aqui orando. A desobediência, o não saber tratar o marido naquela hora, porque era Deus. O marido era Deus. Não sabia que era Deus? Se não sabe que é Deus, vai tratar de qualquer jeito, vai tratar como marido. Mas era Deus, bateu a porta na cara de Deus. Bateu a porta, já começou o quisto ser formado. Leva lá no raio-x. Tirou, não tem, Branda, tem nada. Ele tinha pego na mão dela e dito, Meda, você tem um quisto no ovário esquerdo. Antes dos aparelhos da medicina detectar, o Espírito Santo já havia detectado. Isso é Elohim, num homem. Agora, irmãos, lá atrás é muito bom falar em Jesus, é que nem os católicos. Fala em Jesus, Jesus que não casou. Um padre, um papa que não mexe com mulher. É homem de Deus. Aí fica, é homem de Deus. Deus diz, não, eu quero ser um homem, mas um homem que vou casar e vou ter filhos também. Certo? Tem filhos naturais. A casa tem filhos naturais, mas do lado espiritual, ele vem e dá uma mensagem que o próprio Mombrana diz que é o casamento. O esposo, ele diz que é a palavra revelada, provando sua palavra 102. Diz, o esposo é a palavra revelada. Agora, quando a igreja da primeira e segunda etapa bate a porta na cara da Meda, hoje, por isso que eles ficam um quisto no ovário. Eles têm um quisto no ovário, porque eles batem a porta e dizem, mas ela não morreu. Se você se arrepender ainda e voltar, a oração que fazemos na terceira etapa do HM, tira o quisto, como tirou o quisto da irmã Meda. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar da sua palavra, destas verdades que o mundo não conhece. Mas é a verdade desse dia final. Obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém.